Boa galera, mais um vídeo aqui do canal A Verdade Nua e Crua pra vocês. Hoje eu vim fazer um react a partir do que foi dito no famoso aí, né, no alvoroçado debate que houve essa semana aí no podcast do Vilela, Inteligência Limitada. Várias pessoas pediram pra mim comentar. Não vim aqui abordar a minha opinião sobre o podcast em si, embora eu possa pincelar sobre. O que eu vim falar aqui foi sobre a narrativa das mulheres que estavam lá. Foi questionado ali, né, foi posto na mesa a seguinte pergunta: se elas concordam que a pornografia e o OnlyFans reforçam a objetificação da mulher e também o machismo, ambas na intenção de vitimizar a mulher. Então eu quero comentar isso aqui com vocês, vamos ver o vídeo delas. Se a pornografia, OnlyFans e se tudo isso não reforçaria o machismo. Não, mas a gente concorda que isso reforça a objetificação. Sim, e elas são Foi citado o exemplo da Anitta, por exemplo, ou das mulheres que exploram o corpo, se isso não reforçaria o machismo. Você não lembra que eu até falei do experimento que eu fiz? Qual que era? Que eu coloquei um story falando, vejam meu novo videoclipe. E aí eu fiz um outro story só pra... E fiz um outro. Criei um OnlyFans. Exato. Teve 1000 acessos a mais. Eu acredito que o problema tá na indústria mesmo. O problema tá na indústria pornográfica e na forma que ela gera esse conteúdo. Porque, por exemplo, em sites de pornografia vamos encontrar diversos tipos de sexo. É um cardápio humano. Exato, de todos os tipos de coisa. E às vezes vão ter coisas lá que não são muito agradáveis. Como a gente viu esses tempos, uma conhecida, acho que é Pipoquinha, né? Sim. Pegaram vídeos dela simulando criança. Isso é uma coisa que, ao meu ver, sim, prejudica. Porque eu sei que outras trabalhadoras desse mesmo ramo não concordam com esse tipo de coisa. Então, eu considero trabalhadoras sexuais, elas trabalham com isso, elas são exploradas assim como se eu fosse trabalhar em qualquer outro lugar, ela precisa de direito também. Por exemplo, no OnlyFans, que ela decide o que ela vai colocar e... Se na minha rede social eu tenho o triplo de acessos pra me ver seminua do que pra assistir meu videoclipe, eu poderia, como vítima disso tudo, falar, cara, eu preciso vender meu videoclipe. Eu preciso, é o meu trabalho. Né? Então, por exemplo, a Anitta, cara, eu preciso... E pelo visto eu vou ter que fazer um videoclipe então seminua. Pra vender. Porque a indústria, então, elas são sintomas. Eu sempre falo que, por exemplo, a Anitta, a ciclo. Luísa, são todos sintomas da própria indústria. A gente até viu esses tempos que a Luísa tava querendo lançar uma música e a gravadora dela não tava deixando. A gente não pode colocar... Então, tipo, a gente não pode colocar elas como se elas fossem indivíduos livres de fazer o que elas querem fazer. A gente pode comparar como os homens são nessa indústria e como as mulheres estão nessa indústria. Mesmo mulheres que a Anitta chegou e ela tem um controle maior da carreira dela, por exemplo. A Anitta é uma visionária. A Anitta, ela dá palestra pra empreendedor foda. Então a Anitta, o que ela fez? Ela fez uma análise muito fria sobre o que ela precisava fazer para atingir o sucesso. E infelizmente, nas mulheres, principalmente artistas, está dentro do pacote você fazer esse tipo de coisa sexual, seminu e com o corpo aparecendo, danças que te objetifiquem, porque assim vai ter mais visualização. Isso é inegável, gente. E qualquer mulher que estiver me assistindo aqui sabe, se a gente quiser ter alcance nas redes sociais, é o corpo. Então isso não é a gente, isso não é a gente, se eu, de repente, é a estrutura que vai dar isso. Vender o meu CD. Eu preciso, porque a minha carreira é essa. Eu sou cantora. Aí você vai me julgar se depois de eu ter feito esse experimento e ter comprovado que se eu fizer um videoclipe de biquíni, eu vou ter muito mais visualizações. Você não pode me julgar por causa disso, porque eu sou uma empreendedora. De colocar essas mulheres como culpadas de uma manutenção, isso colabora. É uma estrutura que já existe. É uma estrutura que já existe, que elas são sintomas. É que eu tenho uma visão diferente de vocês e a Tati também, pelo visto, concorda com vocês. Que eu acho que hoje em dia a mulher tá mais no controle do que ela quer mostrar do que antes. Quando ela não tem intermediário, por exemplo, o OnlyFans, ela escolhe o que ela vai querer mostrar e cobra por isso e tá ok, ela tem o direito de fazer isso. Eu não julgo esse tipo de coisa, entendeu? Como cara também, se quiser fazer isso. Eu acho só que é uma mudança de paradigma. Mas eu entendo o lado de vocês também, que estão falando que isso reforça o machismo também, não é isso? Na verdade, não seria elas que estão reforçando o machismo, mas sim a estrutura que tá por trás do porquê que elas estão precisando fazer OnlyFans. Por que não tem tantos homens tendo OnlyFans quanto mulheres que fazem parte da música, de outras indústrias, e dados estatísticos mesmo? Por que esses homens não estão fazendo isso? Por que a gente não tem tantos homens em situação de prostituição? É isso então, gente. Essa é a narrativa da dupla dinâmica aí. E eu quero dizer pra vocês uma coisa. Lamentável, tá? Lamentável dizerem que a culpa é da indústria, a culpa é dos homens machistas que consomem esse tipo de coisa. As mulheres são vítimas, né? Elas são trabalhadoras, tadinhas, exploradas aí pela indústria, sexualiza o corpo da mulher e quer objetificá-las.
Ou seja, a narrativa é a seguinte: as mulheres sofrem pressão social para criar um OnlyFans ou para participarem da indústria de filmes pornôs. Faça-me o favor, né? Vocês duas, eu senti vergonha do que eu escutei. Vocês foram lá e quiseram mostrar que os homens são machistas, vocês quiseram se posicionar como vítimas e em nenhum momento vocês respeitaram o lugar de fala deles. Então existe mansplaining, interrupting, mas vocês não entendem que vocês querem igualdade e a igualdade serve pra tudo, né? Então nesses cenários aí vocês também não poderiam ter as práticas as quais vocês criticam, que foi o que vocês fizeram na maior parte do debate. Então foram mais de 4 horas, 2 mulheres querendo socar garganta abaixo a opinião delas e a ideologia delas no público. Um público já enviesado, um público que já tinha ali toda uma base em que se apoiar, pendendo para concordar com elas. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Eu não achei justo a maneira como foi feito, porque elas tiveram um programa inteiro para dar introdução ao tema delas. E também é um tema que já tem certa aceitação pela sociedade no geral. É um tema o quê? Popular, as pessoas sabem o que é. As pessoas sabem que existem as feministas e as feministas extremistas. Então elas meio que sabem ali separar as coisas, entende? No caso deles, eu não acho que teve isso, tá? Eles não tiveram esse espaço para ter um programa inteiro para se apresentar, para dar introdução ao tema e para mostrar que também tem esse lado extremista e o lado que eles defendem, que são coisas diferentes. Então eles não tiveram essa abertura, eles não tiveram essa oportunidade. Ou seja, a interpretação tá enviesada. O tema já tem ali o quê? Preconceito estabelecido por quem escuta. Então, enquanto elas puderam trabalhar em cima de argumentos, eles tinham que trabalhar em cima de explicações. Se você vai participar de um debate sobre algum assunto que você não entende, o mínimo que você pode fazer é uma lição de casa, né, meu amorzinho? O mínimo que você pode fazer é pesquisar sobre antes, para quando você chega lá, bater as ideias, não você ficar perguntando sobre o que é isso, o que é aquilo. Me convença do contrário, porque eu já vim aqui convencida de que é isso e aquilo. O que eu tô querendo dizer aqui? Explicações não precisariam ter sido dadas com tantos detalhes, isso daria mais tempo a eles de defender as suas ideias. Então por isso eu acho que foi injusto, por isso eu acho que foi sim desigual. Voltando aqui à fala delas, o que eu quero comentar aqui? Sexo vende, tá? Sexo sempre vendeu, sexo vende e sexo sempre venderá. Então por que não tem homens aí no OnlyFans? Por que não tem homens sendo tão objetificados? Bom, por causa da libido, né, meu amorzinho? Mulher não tem a libido igual a do homem, então a mulher não consome sexo igual ao homem. Então o que adianta você ficar expondo e colocando homens, mostrando a sua imagem ali compulsivamente se não tem ninguém pra comprar? Se não tem ninguém pra comprar, não tem ninguém pra produzir um conteúdo que ninguém compra. O Vilela colocou aqui a seguinte situação. Mas a Anitta precisa se expor tanto, a Anitta precisa mostrar tanto o corpo dela, já que ela já é tão empoderada, já que ela já tá no topo da carreira. Então ele veio e colocou esse questionamento e elas vieram em defesa da Anitta, elas vieram em defesa da Luísa Sonza. É sério que vocês vão colocar essas mulheres como vítimas? Pra mim, essas mulheres são exemplos, tá? Exemplos do que não fazer. Essas mulheres estão encabeçando o imaginário das outras que não têm fama, que não têm grana, que não têm sucesso, que não têm status. Elas colocam ali no imaginário delas que elas podem ser o que elas quiserem. Mas como elas vão alcançar isso? Bom, do jeito mais fácil, né? Se você quer prosperar e você é mulher, então você pode cortar caminho, porque se você quiser ser uma atriz ou uma cantora, você tem que ter talento pra coisa. Mas se você não tiver nada disso, não tem problema, você nasceu mulher, então você pode ir lá botar um biquíni e aí você vai ser o quê? Ovacionada. Quanto mais bonita você for, mais sucesso você terá. Quanto antes você começar, mais tempo você terá pra explorar o seu próprio corpo. Então sim, entendam, não é a indústria que tá explorando as mulheres que estão no OnlyFans. Elas estão explorando o próprio potencial do próprio corpo. Isso é muito simples, só faz OnlyFans quem quer. Elas fazem porque o dinheiro vem fácil. Mas qual que é o problema de um pack de pé? É só o primeiro passo que elas estão dando para a exposição exacerbada do seu próprio corpo e lá na frente elas se vitimizarem como essas mulheres estão fazendo aqui. Então vocês não estão ajudando. Vocês duas aí, feministas, todas as vezes que vocês dão palco para as mulheres se vitimizarem de coisas das quais elas não são vítimas, vocês estão fazendo um desserviço, ok? Entendam isso. É preciso que seja incentivado nas mulheres a cultura da
responsabilidade. Você faz o que você quer. No mundo de hoje, quem faz um OnlyFans, você me desculpa, moça, mas não é vítima de nada, a não ser da própria ganância, a não ser da própria intenção de fazer dinheiro fácil, de fazer fama fácil. Não é só o dinheiro que motiva elas não, tá? São os likes, são os comentários babando. Resumindo, é a validação que elas recebem. Então muitas vão lá, fazem OnlyFans, e outras vão lá e mostram o próprio corpo, se exibem de graça, né? Aonde? No TikTok, no Instagram, com aquelas fotos com mini biquínis, se expondo, dançando. Então, meu amorzinho, entenda, OnlyFans não é emprego. Hoje mesmo, saindo de casa, eu vi uma moça debaixo de um sol de 30 graus, vendendo brigadeiro para as pessoas que estavam ali esperando o ônibus. Essa mulher, sim, tá trabalhando. Essa mulher, sim, tá dando o suor dela para colocar o sustento dentro da própria casa. Se ela tá fazendo isso, é porque ela precisa. Mas ela podia estar fazendo um OnlyFans? Sim, porque ela era jovem e ela era muito bonita. Mas ela tem vergonha na cara, ela tem valores e ela sabe que ela tem outras opções, como, por exemplo, vender brigadeiro, como, por exemplo, ser frentista de posto, como, por exemplo, ser garçonete. Então, moça aí do podcast, você loira, eu sou cantora, eu preciso disso pra divulgar o meu trabalho. Não, meu amorzinho. Se você é cantora, você precisa cantar. Ponto final. Todo o resto que vocês colocam é só pra facilitar e encurtar o caminho. É meu trabalho, eu faço qualquer coisa por ele. Não faz. E se você trabalhar no banco e alguém falar que você tem que roubar pra evoluir, pra enriquecer rápido, você vai fazer isso? Creio que não, né? Por quê? Porque você sabe que tem consequências. Porque você sabe que é errado. Porque você sabe que você vai se dar mal por isso lá na frente. Então, ele faz a mesma coisa, só que a questão é a seguinte, as consequências vão vir depois, não são imediatas. Vai demorar uns aninhos, mas chega, tá? A conta sempre chega. Então é isso, gente. Eu achei que os meninos estavam de parabéns pela atitude deles de irem lá e se exporem pra ter um momento de divulgação disso. Essa é só minha opinião. Deixe seu like e não esqueça de comentar a sua opinião também aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo.